Unidade 3, Energia, Transformação e Conservação. Aula 12.1, Conteúdo, Isomeria Geométrica. Habilidade, compreender a linguagem química com o fim de resolver situações que se apresentam no cotidiano. Olá, tudo bem? Alunos, professores. Então, gente, hoje nós vamos ainda continuar falando sobre isomeria. Só que a isomeria é a isomeria geométrica ou cis-trans. Mas vamos iniciar nossa aula com um desafio. Indique nas imagens abaixo o composto cis 1 e 2 dicloroetileno. Então, gente, o que é uma isomeria geométrica? A isomeria geométrica são isômeros que podem ser diferenciados através da sua fórmula espacial. Então, nós temos aqui dois compostos orgânicos. No composto 1, eu tenho cis-2-buteno e no composto 2 eu tenho o trans-2-buteno. Observem que no composto 1 nós temos dois radicais metis que estão do mesmo lado do plano. E no composto 2 nós temos esses radicais em lados opostos. O que a gente pode concluir? Que esses isômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados em suas fórmulas estruturais. E a gente observa também que essa diferença foi apenas, na posição desses ligantes. A isomeria geométrica ou cis-trans, ela pode ocorrer em dois casos. Em compostos com ligação dupla e também em compostos cíclicos. Eu vou falar dos compostos com ligações dupla, tá bom? Os isômeros deverão ter carbonos unidos por uma dupla ligação. Aqui, ó. Observem que os carbonos eles estão unidos por uma dupla ligação. Então, se você tem um composto orgânico que os carbonos estão unidos por ligação simples, você já descarta. Aí não ocorre isomeria geométrica, tá bom? Outra coisa importante é que os ligantes, eles precisam ser diferentes, tá? Então, cada carbono vai estar ligado por um grupo, por um elemento químico ou por um radical, tá? Que eu denomino de ligantes. Então, observem vocês que ligados a cada carbono da dupla, eu tenho ligantes diferentes. Tá bom, gente? Então, isso é uma condição para que ocorra a isomeria geométrica ou
cis trans. Não esqueçam dessa condição. Agora, a gente vai analisar de que forma ocorre a isomeria geométrica em compostos cíclicos, né? Que são aqueles compostos de cadeia fechada. Para que esta isomeria ocorra, é necessário que pelo menos 2 carbonos, isso aqui é importante, do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Observem que esse carbono, ele faz ligação com ligantes iguais. Mas, se você tiver 2 carbonos e esses carbonos ligados a ele, você tem ligantes diferentes, você pode afirmar que esse composto tem isomeria geométrica ou cis trans. Então, gente, só vai ocorrer isomeria em compostos cíclicos se pelo menos você tiver 2 carbonos com ligantes diferentes. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma aplicação sobre essas informações. Então, eu tenho 2 compostos orgânicos. Vamos analisar, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou chamar de composto 1, composto 2. Vamos verificar se nesses compostos orgânicos vai existir a isomeria geométrica ou cis trans, tá bom? Tá, vamos analisar o primeiro composto. Primeira pergunta. Tem dupla ligação? Tem. Tá aqui, ó. Se tivesse ligação simples entre esses carbonos, você já ia me dizer, professora, não vamos nem terminar de analisar o composto orgânico. Isso aí não tem isomeria geométrica. Mas como tem, né, a dupla ligação, a gente tem que ir para a segunda opção, né? A segunda condição. Ligados a esses carbonos, eu tenho ligantes diferentes? Observem aqui comigo, ó. Ligados ao primeiro carbono, eu tenho ligantes iguais. Né? Por mais que eu tenha ligantes diferentes no próximo carbono, isso não é condição para que ocorra a isomeria geométrica. Para ocorrer a isomeria geométrica, os ligantes que estão ligados ao carbonos, que estão ligados entre si pela dupla ligação, tem que ser todos diferentes. Então, eu posso afirmar que aqui não ocorre a isomeria geométrica. Agora a gente vai analisar o segundo composto. No segundo composto, tem ligação dupla? Tem. Tá aqui, ó. Os ligantes, eles são todos diferentes? Vamos analisar o primeiro aqui, ó. Esse primeiro carbono, a gente já observa que tem ligantes iguais. Se a gente continuar a nossa análise, o próximo carbono tem ligantes diferentes. Então, eu posso afirmar que aqui não ocorre a isomeria geométrica. Tá bom? Vamos para a próxima cartela. A próxima cartela, a gente vai falar sobre nomenclatura. Então, a gente vai aprender a nomear isômeros que possuem a isomeria geométrica, tá bom?
Então, para diferenciar um composto do outro, a gente vai utilizar esses dois prefixos, o cis e o trans. O cis, ele é utilizado quando os ligantes, iguais estão do mesmo lado do plano espacial, ok? E o trans, ele é utilizado no nome da molécula quando os ligantes que são iguais estão em lados opostos também do plano espacial. Então, a gente vai ver isso agora, como é que fica. Então, gente, o nome desse composto é 1 e 2 dicloro eteno. E o segundo composto também é 1 e 2 dicloro eteno. O que vai diferenciar um do outro, né, em termos de nomenclatura, é a adição dos prefixos trans e cis, tá? Como aqui, ligantes iguais estão em lados opostos do plano, eu vou ter que adicionar aqui na frente do nome o prefixo trans. Aí vai ficar trans 1 e 2 dicloro eteno. Na segunda molécula, observem que ligantes iguais estão do mesmo lado do plano. E aí, eu vou ter que adicionar aqui na frente o prefixo cis. Aí vai ficar cis 1 e 2 dicloro eteno. Lembre-se sempre, o prefixo trans, ele é utilizado quando os ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano. E o cis, ele é utilizado, né, para nomear a molécula, quando os ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano. Ok? Então, gente, vamos fazer essa aplicação de todas as informações que a gente adquiriu, né, durante a aula, tá bom? Então, nós temos algumas fórmulas e a gente vai aqui identificar as que apresentam isomeria cis-trans, ok? Então, vamos analisar a letra A. Na letra A, nós temos 2 carbonos, né? Esses 2 carbonos, eles estão fazendo uma ligação dupla, né? Estão ligados por uma ligação dupla. E também a gente observa que ligado ao carbono 1, eu tenho ligantes diferentes, assim como no carbono 2. Então, eu posso afirmar que o composto A apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Agora a gente vai analisar o composto B, tá bom? Então a gente observa que tem ligação dupla, que é uma condição para ocorrer a isomeria cis-trans. Agora a gente vai analisar se os carbonos têm ligantes diferentes, tá bom? Então, no carbono 1, a gente já observa que os ligantes são iguais. E no carbono 2, os ligantes, eles são diferentes. A condição para que ocorra a isomeria cis-trans é que tenha a dupla ligação e que os carbonos ligados à dupla ligação tenham ligantes diferentes, tá bom? Então, eu posso afirmar que não ocorre a isomeria cis-trans.
Vamos agora analisar a letra C. Então, gente, aqui temos vários carbonos, né? Então, vamos aqui... Opa, mas só que aqui já é eliminado, ó. A gente já elimina, porque nem dupla ligação tem, já está eliminado. Vamos analisar aqui, ó, o carbono 3 e o carbono 2, tá bom? Então, no carbono 2, eu vou ter esse grupo aqui, ó, e eu vou ter o hidrogênio. E no carbono 3, eu vou ter esse grupo ligado a ele, né, ó. E eu vou ter esse grupo aqui, que é hidroxila. Então, no carbono 2 e 3, observem vocês que tem dupla ligação e tem também a isomeria cis-trans, tá bom? Então, eu posso dizer que o composto C apresenta, né, a isomeria cis-trans. Vamos para o próximo, a letra D agora, né? Então, gente, vamos analisar aqui esse composto, né? Daqui da letra D, tá bom? Então, ó, observem vocês que tá aqui a dupla ligação e é a partir dela que eu faço as análises, tá bom? Para facilitar, para vocês enxergarem melhor os ligantes, vocês podem colocar essa fórmula aí de pé, tá bom? Então, no carbono 2, eu tenho ligantes diferentes. Eu tenho esse grupo aqui, ó, CH3, e eu tenho o hidrogênio. Então, eu tenho ligantes diferentes. No carbono 3, eu tenho o hidrogênio e eu tenho esse grupo aqui, CH3. Também tenho ligantes diferentes. Então, eu posso afirmar, né, que o composto da questão D, né, apresenta também a isomeria cis-trans. Ok? E vamos agora para a letra E. A letra E, gente, observem vocês que já é um composto cíclico, né? E vocês lembram que para ocorrer a isomeria cis-trans, esse composto cíclico, ele tem que ter pelo menos 2 carbonos que tenham ligantes diferentes, tá bom? Então, vamos analisar aqui juntos. Ó, observe que no carbono 4 já está eliminado, né? Porque aqui eu tenho 2 ligantes iguais. No carbono 1, observe que ligado a ele, eu tenho o átomo de hidrogênio e eu tenho o grupo CH3. Então, esses ligantes são diferentes. Agora, a gente vai observar se no carbono 2 ou no carbono 3 aparece mais um carbono com ligantes diferentes, que aí confirma que vai existir a isomeria cis-trans, hein? Então, eu vou analisar aqui o carbono 3, tá bom? O carbono 3, ele é ligado por 2 hidrogênios. Isso aí confirma que ele possui os ligantes iguais, né? Se o carbono 2 tiver apenas ligantes iguais, eu vou poder afirmar que esse composto orgânico não apresenta a isomeria cis-trans. Ok, gente? Então, vamos analisar. Então, no carbono 2, eu
eu tenho ligado a ele um átomo de hidrogênio, tá aqui, ó. E também eu tenho ligado a ele o CH3. Então, eu posso concluir que eu tenho 2 átomos de carbonos do ciclo com ligantes diferentes. E aí, eu posso afirmar que esse composto, né, o composto da letra E apresenta a isomeria cis-trans. Tá bom, gente? Olha que legal. Pronto. Então, a gente com essas aplicações, já é possível identificar quando é que um composto químico vai apresentar ou não uma isomeria geométrica ou cis-trans. A gente vai finalizar nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!